É isso aí, Escola de Narradores com Maurício Bonato. Hoje eu vou falar um pouquinho de como narrar tênis. Primeiro, que você tem que ter na cabeça duas referências para tênis. Um narrador que já se foi, o Rui Viotti. Você pode achar jogos dele antigos aí na antiga Rede Manchete. Ele que narrou o Guga em Roland Garros, o tricampeonato do Guga e tudo mais. E hoje você tem no Sport TV o Eusébio Rezende, né? Que para mim é o melhor narrador de tênis. Aliás, ele é um ótimo narrador, narra tudo bem, mas no tênis realmente ele sobressaiu. É um cara que é top de linha. Então, ele é a referência, a minha referência para narrar tênis é o Eusébio Rezende do Sport TV. Então, o que acontece? Como narrar tênis? Tênis é um esporte que não tem um público muito grande, tá? É um esporte muito segmentado, a gente sabe. Só que o público do tênis é um público que consome muito, é um público que tem muita grana, né? Então é um público que sempre tem muitos eventos de tênis na televisão porque gira muito dinheiro. Então os patrocinadores são grandes, são bancos, é, empresa de carro grande, né? Multinacionais e tudo mais. Então o tênis movimenta muito isso, o circuito é grande, né? Então é, o tênis é um esporte que mexe muito com essa galera, que é um público pequeno, mas é um público muito especializado, que é muito atuante, joga tênis todo dia, todo final de semana, sabe como é, sabe como é que não é. Então, primeiro você tem que partir desse princípio, quem é o público que você vai narrar tênis. Geralmente você não vai narrar tênis para quem não conhece tênis, você vai narrar tênis para quem manja muito de tênis. Mas claro, em alguns momentos tem que ser didático, não pode deixar de ser didático, senão você está fugindo das características do narrador corretamente. Tá? Esse é o primeiro ponto. Então, saber para quem você vai narrar. Segundo, conhecer as regras, conhecer todos os campeonatos, os grandes lãs e tudo mais, as personalidades, os caras mais importantes do tênis, todo mundo, para poder narrar tênis. Os caras antigos e os caras novos. Você sabe que tem duplas mistas, então todos esses torneios são importantes, tá? Tem que conhecer tudo isso. Saber os pisos, quem é bom em que piso, quem manda em que piso, como é que funciona, a diferença, a quadra é mais rápida, a quadra é mais lenta. E o tênis você sempre narra, né? No superlativo, entendeu? Você sempre narra pontaço, lindo ponto, sabe? No final você não vai falar durante a jogada, certo? Você não vai falar. Você não pode falar durante a jogada, esquece isso. Então, às vezes a pessoa vem do rádio, o narrador vem do rádio, né? Meus colegas vêm para a televisão, quer narrar. Não é, tênis não é isso. Tênis é outra coisa, tem outro ritmo. Não é para falar durante o ponto sendo jogado, tem que escutar o barulho, prestar atenção no árbitro, que geralmente fala inglês. Ele fala sempre os pontos em inglês, as orientações também em inglês. Ele fala na língua, né, do país que está acontecendo o torneio, depois em inglês. Então sempre tem que fazer isso, pensar sobre isso. A pontuação, a contagem, os sets e tudo mais, tie breaks, saber tudo direitinho, tá? E o importante, claro, como eu estou falando, não falar em cima da jogada. Só que você narra, né, naquele final de ponto, aí tem que saber o nome dos golpes, foi um winner, que é o ponto vencedor, tudo mais. Então tem que entender exatamente como funciona, entender sobre o desafio que é o Hawkeye, né? Que acontece ali, por que funciona, quantas vezes o cara pode chamar, como que não pode. Então parece que é muito fácil narrar tênis, mas não é tão fácil assim não. Tênis é um esporte, trabalhar muito bem com replay, tá? Você está narrando na televisão, trabalhar com replay. Tem um espaço para o comentarista falar. Quando começa o jogo, tem todas aquelas informações, são rápidas. Você tem que falar tudo rápido, informação sobre o perfil do tenista, idade, país que ele nasceu, quantos torneios ele já jogou, quanto tempo ele tem no circuito da ATP, ou no caso as meninas WTA, profissional, quantos torneios ele ganhou, quanto de dinheiro que ele ganhou no ano, na temporada, na vida inteira. Tem um monte de informação, um monte de coisa que você tem que ver. Nos sites da ATP e da WTA, os perfis também são muito completos, você tem que dar uma estudada antes. Então, enfim, é um esporte que merece que você se dedique muito a ele para ser um grande narrador de tênis. E como eu falei, as referências estão aí, tá? É o seu Rui Viotti que você vai achar no YouTube, muitas narrações dele. Eu tive o prazer de trabalhar com ele no Band Esportes, minha grande referência de tênis. E hoje
O seu Ruviotti já foi, infelizmente, e hoje o grande Eusébio Rezende, que é do Sport TV, que narra tênis como ninguém. Para mim, o melhor narrador de tênis, juntamente com o Rui Viotti, o nível dele é top, top, top dos tops. Então vale a pena você acompanhar os jogos com eles, beleza? Então é isso aí. Se dedique, estude, aprenda o tênis. Se possível, jogue tênis para você entender mais do esporte, que é muito legal, um esporte que eu gosto muito de narrar, mas a narração não é tão simples quanto parece, tá bom? Se liga nisso aí. Escola de Narradores com Maurício Bonato. Valeu. E aí, Escola de Narradores com Maurício Bonato, tudo bem? Escola de Narradores esportivos para você, trazendo algumas dicas aí, né? Um conteúdo bacana para quem quer ser narrador, para quem quer ser narrador esportivo, certo? Eu vou falar o seguinte hoje, sobre aquele comentarista que fala demais. Você tem um comentarista junto com você que fala demais e você não consegue desenvolver a sua narração, independente do esporte. O que você tem que fazer? Antes de tudo, você tem que bater um papo com esse comentarista, certo? Bate um papo com ele, troca uma ideia, fala, poxa, cara, você não acha que você está falando um pouco demais e está me atrapalhando na minha narração e tal? Vamos tentar ajustar? Porque às vezes acontece você trabalhar com um comentarista que você não se ajusta nesse time, entendeu? É uma coisa que é normal acontecer. Não é nada pessoal, tá? Essa é a primeira questão, não é nada pessoal. Aí é uma questão profissional de ajuste do trabalho em si que vocês vão ter com vocês fazendo uma dupla. Então não custa nada conversar. Existe, claro, uma orientação da emissora, uma orientação da linha editorial, da padronização que tem que ter, mas muitas vezes a gente trabalha em empresas que não tem essa linha editorial, não tem essa padronização. Cada um vai lá e faz o que quer. Tem um roteiro, mas você tem liberdade para fazer o jeito que você quer fazer as coisas. Entendeu? Então, você tem que pensar o seguinte: poxa, eu vou pegar e vou conversar com ele. Vamos tentar criar um padrão, tá? Às vezes tem que ler rede social, pode ser o comentarista ou pode ser o narrador, entendeu? Mas o essencial é que o comentarista não atrapalhe o narrador na hora de fazer ali a narração de uma jogada importante, por exemplo. Então existem momentos do comentarista falar. Não precisa ser uma transmissão, como eu digo, engessada. O que é engessada? É quadradinha. Olha, o cara vai falar só aos 10, o cara vai falar só aos 20, o cara vai falar só aos 30, o cara vai falar só aos 40, o comentarista. E ele vai falar 1 minuto e meio no máximo. Não tem necessidade de ser assim, na minha opinião. Existem muitas padronizações, linhas editoriais que são assim, ok. Cada um pensa de um jeito. Mas na minha opinião, não precisa ser assim. O comentarista pode até falar mais, não tem problema. Contanto que ele não atrapalhe o narrador na hora do narrador narrar a jogada. Isso pode criar um clima ruim entre os dois, porque não tem coisa pior para o narrador do que perder um gol, perder uma jogada. O cara fica desmotivado, o cara fica esperando, às vezes, a semana inteira para narrar um jogo, estuda e tal, para chegar na hora e não conseguir narrar um gol porque o comentarista não parou de falar. Isso acontece direto, tá? Então é uma questão que tem que tomar cuidado. O ideal é conversar, tentar conversar também juntos os dois com a chefia para ver a melhor maneira de fazer, porque aí fica tudo às claras, fica tudo aberto, ninguém fica falando pelas costas de ninguém, entendeu? Mas se não houver jeito, aí tem que começar a cortar o comentarista. Não é legal fazer isso, eu não gosto de fazer isso, nunca gostei. Eu acho indelicado, porque fica uma disputa de microfone, quem está assistindo não tem nada a ver com isso, entendeu? Quem está assistindo não tem nada a ver com isso. Então fica uma disputa de microfone, fica um negócio chato, um parece que um quer falar mais que o outro, mas não é. São ordens que têm que ser respeitadas, não é nem no sentido hierárquico, mas é no sentido da função mesmo. O comentarista jamais pode falar mais que o narrador. Outra coisa, não pode virar bate-papo a narração. Tem aquela narração que é mais conversada? Tem, claro que tem. Mas não pode virar bate-papo. Se virar bate-papo, aí não é narração. Tem programa de debate para isso. Ok? Quer bater papo? Vai participar do programa de debate, que tá tudo bem, tá tudo certo, ninguém vai reclamar. Agora, a narração, a pessoa que está assistindo a narração, a pessoa quer ver o jogo, quer ver o jogo narrado. Ela não quer ver conversa, não quer ver bate-papo, ela não quer ver nada disso. Então, entenda como funciona. Eu acho que a melhor solução é conversar com
comentarista, isso acontece bastante, tá? Tem momentos que você pode acionar o tempo todo, porque aí o comentarista só vai falar quando você chamá-lo. Claro, tem que chamar, entendeu? O que eu tô falando não leva nada pro lado pessoal. Você pode ficar irritado, mas não leva pro lado pessoal. Tem que chamar, ele tem que falar, ele tem que ter a vez dele. E tá tudo certo. Não tem que arrumar encrenca por causa disso, tá bom? Mas é uma coisa que realmente dá problema às vezes, irrita, tem que sempre conversar e tentar falar. Aí depende muito também do coordenador chegar e falar, não, para de falar, fala menos, cara. Sabe, tem que ter um comando, não pode ficar tudo também a cargo do narrador. O narrador tem que arrumar a confusão ali, tem que brigar, tem que discutir, entendeu? Tem um coordenador para chegar e botar ordem no galinheiro, como a gente costuma dizer, entendeu? Claro, porque tem comentarista que não tem semancol, o cara não entende que não é para falar muito. E existe um outro aspecto muito importante na nossa área, que é a vaidade, né, cara? Então tem aquela vaidade do cara querer falar bastante, aparecer bastante. Isso também não tá certo. Tem que respeitar as funções. Se ele quer falar bastante, o comentarista, ele que se torne narrador. Aprenda as técnicas, estude, faça os cursos como você que é narrador ou que quer ser narrador está fazendo. E ele vai narrar e tá tudo certo, não tem problema nenhum. Entendeu? O comentarista tem que se ater à análise tática, análise técnica de informações, porque geralmente quando a gente faz um evento que não é do Brasil, não tem repórter, geralmente, então ele vai fazer também a função do repórter, assim como o narrador tem que estar com muita informação também para suprir essa falta do repórter, e é assim que funciona, não tem segredo. Não tem segredo e é assim que a coisa funciona, não tem que mudar isso. A não ser que criem um padrão diferente, uma emissora queira fazer uma transmissão que o comentarista fale mais que o narrador, uma inovação, beleza, aí muda. Mas o convencional e o correto, até agora, é isso, beleza? Então é Escola de Narradores Esportivos com Maurício Bonato, valeu! Opa, Escola de Narradores Esportivos com Maurício Bonato voltando. Hoje eu vou falar sobre. Ontem eu falei dos comentaristas que falam muito. Eu vou falar do comentarista que fala pouco hoje. Tá? Então é o seguinte: aquele comentarista que fala pouco. Aquele cara que, para você tirar uma frase do cara, é uma confusão. Às vezes é um ex-atleta, é uma pessoa mais inibida, né? Mais introspectiva, né? Porque o cara que fala muito te atrapalha, mas o cara que fala pouco também te atrapalha. Por quê? Porque você fica sem subsídios para fazer a narração, fica sem uma análise melhor, entendeu? Lógico que quanto mais objetivo o comentarista for, é melhor, mas ele não precisa ser monossilábico, né? Por exemplo, e aí, o que você está achando dessa partida? Ah, tá um jogo bom, tá um excelente jogo. O cara tem que fazer uma análise, entendeu? Ele tem um tempo para fazer a análise dele. Que seja aí um tempo razoável, por exemplo, uns 30 segundos, já que ele não quer falar muito, mas ele tem que fazer análise, tem que ser coerente, tem que saber o que está falando, tem que contar alguma coisa para quem está assistindo, passar um ponto de vista, passar uma análise, passar uma maneira de saber o que está rolando. Esse é o ponto, tá? Então, e como você faz ele falar mais? Primeiro que você tem que conversar com ele antes, depois da primeira transmissão ou antes da primeira transmissão de preferência. Saber, poxa, você, como é, o que você acha tal. Porque assim, às vezes você como narrador vai perguntar para alguém, às vezes o comentarista é um cara mais experiente que você, ele já não vai gostar muito. Pô, quem é esse cara aí? Tá me perguntando tal. Não, mas pô, eu tô falando isso justamente pra gente se alinhar, pra gente acertar, fazer um trabalho legal e tal, né? Porque às vezes o entrosamento acontece naturalmente, não precisa ser combinado. Mas às vezes não acontece, não rola. Então é legal bater um papo, conversar, olha, vamos fazer assim, assado, tal, tal, tal. É, ou então, se for a tua primeira vez no lugar, olha, como é que faz? O que você acha que eu tenho que fazer, tal, tal, tal. Conversa com ele assim, bate um papo, se coloca à disposição, né, para ajudar, para conversar, para tentar entender como as coisas vão funcionar. E aí vai fazer a transmissão e eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Então instiga ele, sabe? Fala para ele, provoca no bom sentido alguma pergunta, alguma coisa que ele possa falar mais, até ele se soltar, sabe? Aí fala para ele, pô, solta um pouco mais, tá legal, tal. Tem que tomar cuidado para não fazer ele se soltar muito, senão depois para voltar é complicado, né? Enfim, mas o que é importante você entender é que
tanto o comentarista que fala muito quanto o que fala pouco te atrapalha. Tem que ter um meio termo aí. Tem que chegar no meio da coisa para a coisa poder andar, para a coisa poder caminhar de uma maneira legal. Tá? E é simples, não é uma coisa complicada, é um ajuste fino que tem que se fazer, sabe? Uma boa conversa. Também, se for o caso, conversar com o coordenador, com o diretor, bater um papo todo mundo junto às claras, fazer uma reunião. Claro que tem uma linha editorial a ser seguida, de repente, uma padronização, nem todas têm. É o que eu falei, você vai se deparar em muitos lugares, principalmente em streamings aí menores, que você vai poder fazer o que você quer, entendeu? Lógico, você não vai falar palavrão, não vai xingar ninguém, não vai desonrar ninguém, não é isso que eu tô falando, mas não vai ter aquele padrão, ó, chama o cara com 10, chama o cara com 15, entendeu? É legal ter esse padrão. É legal tentar bater esse papo. Tem um roteiro, mas aí depois, entendeu? Começou o jogo. Geralmente o roteiro é antes da bola rolar. Quando a bola tá rolando é aquilo ali, vai conversar, vai narrar e tal, né? Então assim, a questão não é, você prefere um que fala menos, um que fala mais, não é isso. O que fala na quantidade certa, o volume de informações correto, é o cara que é o ideal para ser comentarista. Se você perguntar isso para qualquer narrador, o cara vai te falar isso. Entendeu? O importante de tudo é ter equilíbrio. Então, meio termo está equilibrado esse negócio. Nem fala muito, nem fala pouco. Porque aí um acaba ajudando o outro e a coisa flui de uma maneira legal. Já que não tem repórter, tem que ter essa compensação do narrador e do comentarista ter mais informações, entendeu? Mas é uma questão também de bom senso, tá? O cara também tem que ter um pouco de bom senso, tutano, pensar um pouco. Fala, peraí, cara, não é assim, meu. Tô falando demais. Pô, a bola tá chegando perto da área, para de falar se tá falando demais. Se não tá falando, fica quieto, continua quieto. Aí vai ter um momento para falar, depois do gol, explica a jogada, não precisa dizer o que tá acontecendo ali que todo mundo já viu no replay. Fala por que saiu o gol, qual foi a circunstância que fez sair o gol, de repente uma marcação mal feita de um lado do campo, pelo meio, vai. O comentarista tem que ter essa noção tática e técnica do jogo, certo? Então é isso aí, hoje foi o comentarista que fala pouco. Valeu, Escola de Narradores com Maurício Bonato. Escola de Narradores com Maurício Bonato, hoje eu quero falar sobre a transmissão do basquete. Como é que você narra um jogo de basquete? Primeira coisa, o basquete é um dos esportes mais legais para se transmitir, na minha opinião, tá? Primeiro ponto. Presta atenção na tela do basquete. Vai no YouTube ou assiste um jogo na TV aí, que agora estão passando muitos replays de jogos aí interessantes. Veja como é a tela do basquete. Presta atenção nas informações que tem na tela do basquete. Você tem lá o placar, tem obviamente o nome dos times. De repente eles põem cores e tal para identificar mais fácil. Você tem os pedidos de tempo lá embaixo. Você tem o número de faltas por período e até faltas coletivas. Olha quanta informação que tem na tela, tudo em GC, aquelas letrinhas lá, artes e tal, gerador de caracteres, beleza. Você tem o tempo pro arremesso, certo? O tempo de jogo e o tempo pro arremesso. Então são todas as informações que você pode usar durante a sua narração, durante a sua transmissão. Como eu sempre falo, saber as regras, saber os termos, isso aí é o básico do básico. É a largada que você dá, tem que ser assim. Você tem que saber regra, saber os termos do esporte, tá? Cada esporte tem um jeito. E saber como o esporte funciona, o objetivo do jogo. Para que serve esse jogo? Qual é o objetivo? Certo? Primeiro ponto. Então você sabe essas três coisas, ok, já zerou. Aí você vai partir para o ritmo da narração. Depois que acontece a jogada, na transição, que o time tomou a cesta, ele sai da defesa para o ataque, aquele período deve ter o quê? Uns 5, 10 segundos no máximo, nem isso. Acho que 8 segundos, né? Naquele tempo, é o tempo do comentarista falar. E o comentarista vai falar rápido. Bela jogada, mais uma jogada com o pivô, tá? Hoje o cara tá voando, nananana, passa um dado estatístico e volta para o narrador. O narrador pega a narração ali quando o time já está trabalhando no perímetro, é lógico que vai ter ligação direta,
vai ter ponte aérea, entendeu? O cara pode entrar no meio, cortar o comentarista e narrar, para não perder uma cesta legal. Mas em via de regra é assim, entendeu? Vai ter a transição e tal, aquele jogo mais moroso. Então dá tempo do comentarista também falar uma coisa bacana, legal, interessante. Então não se preocupem com isso, tá? A dupla vai ficar bem entrosada de qualquer maneira, não esquenta a cabeça com isso. Aí você vai ter os tempos que os técnicos vão pedir. Geralmente acontece um sobe-som, escuta o que o cara tá falando, né? Se não tiver um repórter, mesmo assim, a transmissão internacional vai ter esse tempo, né? Você vai ter as saídas para o intervalo no final dos quartos ou períodos e a volta, em que dá tempo também de você chamar o comentarista, bater um papinho com ele, entendeu? Então tudo isso são questões assim básicas e questões que você faz a transmissão, você leva quem está assistindo a estar junto com você naquele momento. Né? E aí o comentarista vai ficar com a parte estatística, né? Claro que tem narrador também que fala, não está errado, mas o comentarista vai fazer análise das estatísticas, então ele vai saber ali como está acontecendo. Você vai acompanhar o jogo pelo computador, né? Online ali, na hora que está acontecendo, entendeu? Por exemplo, no site da NBA, no site da NBB. Então você vai ter as estatísticas, você vai ter tudo que está rolando ali. Site da Euroliga, entendeu? Depende do evento, né? Evento grande tem, evento pequeno não vai ter. Então, você tem que se preocupar em descrever o que está acontecendo, claro, decorar o nome dos jogadores, todos, o nome, o biotipo, saber da carreira do cara, estudar, isso é básico. Tudo isso aí que eu estou falando de estudar é básico. Eu já estou indo mais para a parte da narração em si, né? E aí narrar, saber tudo o que está acontecendo, o que o cara está fazendo, saber as histórias do campeonato, como é que é o contexto daquele momento do campeonato, o que vale o jogo e tudo mais. E é assim que funciona, tá? Não tenta adivinhar o que vai acontecer, porque o basquete é um jogo imprevisível. Você acha às vezes que o jogo acabou e não acabou. Às vezes são 7 pontos ali, faltando um minuto, o cara consegue tirar. É uma coisa meio maluca, mas às vezes acontece. Então, tomar cuidado com essas coisas e boa narração de basquete para você. Escola de Narradores com Maurício Bonato, Escola de Narradores Esportivos com Maurício Bonato. Valeu. Hoje eu vim falar aqui na Escola de Narradores Esportivos sobre o voleibol. O voleibol é um esporte que eu adoro narrar, um esporte maravilhoso, muito legal, muito dinâmico, muito rápido e por isso não é simples narrar vôlei. Não são muitos colegas que conseguem ter o time correto para narrar vôlei. Por quê? Porque o jogo é muito dinâmico, o jogo é muito rápido, tá? Existem alguns macetes, alguns detalhes para você poder fazer uma narração legal do jogo de vôlei. São 6 jogadores, você tem que decorar 6 de cada lado. E a bola vai passar muito pelo líbero, que ele é o cara que vai fazer a defesa, muito pelo cara que ataca, o principal atacante, você tem que saber qual que é, mas vai passar o tempo todo na mão do levantador ou da levantadora. Então, são os 3 caras que você não pode errar nome, errar posição, errar o jeito que ele está jogando. Tem que saber as jogadas, as regras, os termos, isso aí, sempre falo disso, é básico, né? Na tela tem lá os placares, o placar do jogo, que são os sets, quantos sets cada time venceu, e o placar do set em si, né? Às vezes acontece de você perder o placar, você não pode se perder na contagem. É muito louco isso aí. Então, tenta ir anotando num papel, isso é muito importante. Já aconteceu de cair o placar lá, deu algum problema no GC do lugar que estava fazendo o jogo e transmitindo o jogo, né? Da empresa, sei lá, ou o que aconteceu, e você perde o placar. Aí é complicado, porque o vôlei é coisa muito dinâmica. Aí às vezes você perde o placar ali, o GC, e o diretor de TV que está tocando a transmissão lá fora do Brasil, enfim, não dá um take no placar, take é uma imagem no placar, para você saber quanto tá. Então você vai ter que meio que adivinhar, tem que ficar ligado, tem que anotar, entendeu? Procura deixar uma folha do lado e vai anotando lá. Põe o nome dos 2 times assim em cima e vai marcando o primeiro set. Vai marcando os pontos conforme forem acontecendo. Entendeu?
Hoje tem o video check, que é o desafio, né? Que se usa muito para ver se a bola foi dentro, se a bola foi fora, se houve toque na rede ou não, se a bola tocou no bloqueio ou não. Às vezes são toques sutis, mas também se usa muito na malandragem, viu? Os treinadores usam para parar jogo, para ganhar tempo, né? Então tem que atentar muito a essas coisas aí, tá? Tem que ficar esperto. Espera o replay, espera o videocheck, não tenta adivinhar o que aconteceu. Você pode falar, olha, para mim a bola foi fora, vê o videocheck, pô, essa bola foi dentro, pegou na linha, tal. Porque a bola, depois que ela bate no chão, ela dá uma pressionada, né? Pode reparar. Ela deforma e às vezes uma parte dela toca na linha. Entendeu? A parte de contato pega na linha, pega um pouquinho, mas pega. Então tem que ficar esperto com isso. Tá? As substituições, o vôlei é muito rápido, de repente cortou ali, muda as posições, né? O sistema de jogo. Aí às vezes dá um corte para uma alteração, você vai ver, já mudou toda a configuração do time, então você tem que ficar ligado, ficar esperto, né? Conhecer as posições que cada um faz, por que está acontecendo aquilo. Claro, o comentarista provavelmente vai ser um especialista, um cara que manja muito do esporte. E aí, beleza, aí você vai tocando bola, vai aprendendo com ele, vai entendendo como funciona. O voleibol talvez seja o jogo mais tático, né? Um dos mais táticos que existem. E parece que é sempre a mesma coisa, né? Tudo repetitivo ali, mas não é. Cada jogada é uma tentativa de furar um bloqueio, de botar a bola no chão do adversário, né? Jogadas são marcadas pelos adversários e tal. Então é um jogo muito tático, muito estratégico. Tem muito do emocional, né? O momento do jogo ali que pode virar. Então é muito legal, sabe? Você entender como funciona o jogo. Como eu falei, saber os termos, saber o objetivo do esporte, né? Qual que é? Pode dar 3 toques na bola e derrubar, tem que derrubar a bola na quadra adversária. Ou que desvia alguém e vai para fora, entendeu? Então é mais ou menos assim. Tá? Não é complicado, mas tem que ser atento e tem que estudar muito para poder narrar o vôlei. É um jogo espetacular, tá bom? Valeu, Escola de Narradores com Maurício Bonato, aquele abraço e até a próxima.